a vacina, graças a Deus, cara. Essa semana eu tomei a vacina e eu vou confessar a vocês aqui que enquanto eu tava ali naquele momento, meu coração obviamente se encheu de alegria e quase chorei. Chorei de alegria, de emoção e pensando no que aquilo simbolizava. Muitos mesmos, vocês sabem, não tiveram a oportunidade de tomar essa vacina e infelizmente faleceram. Entes queridos, pessoas, histórias. Às vezes a gente está tão acostumado, a gente vê na televisão, hoje morreram no Brasil 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, chegou a 4.000 pessoas e isso às vezes nem afeta a gente, sabe? A gente acaba se tornando insensível a essas coisas. E não são pessoas, pessoas que eu não conheço, são histórias. Diversas vezes, enquanto passava reportagens de pessoas contando a respeito do ente querido que faleceu, eu me emocionava e eu chorava, porque são pessoas com histórias, são pais de família, são mães, são filhos, são tios, são avós, que acabaram, infelizmente, perdendo a sua vida. E eu pensei nessas coisas, pensei nas pessoas que perderam o emprego, que estão com dificuldades, com dívidas, problemas psicológicos em casa, separações, tantos problemas aconteceram devido a essa pandemia e finalmente a vacina está chegando para mim, logo vai chegar para você, talvez você seja mais novo, ou você que é mais velho já até tomou antes do que eu, mas graças a Deus está chegando na maior parte da população também e em breve a gente vai tentando voltar ao normal. Tentando assim porque, eu digo tentando porque muitas pessoas perderam entes, infelizmente, e não vai ser uma volta ao normal. Então você que está ouvindo, de repente perdeu algum ente querido, cara, que o Espírito Santo console o seu coração, continue abençoando a sua família, guardando o teu coração, cuidando de vocês, dando o consolo que somente o Espírito Santo consegue fazer. Não há palavras que possam consolar, não tem um ser humano que consiga ir até o fundo do nosso coração, na nossa alma e trazer a paz de Cristo. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Então que Ele faça aí com o seu coração, com a sua família. Esperamos então o quanto antes voltarmos a esse, entre aspas, como eu já falei, normal, porque também muita saudade de poder chegar na igreja, a igreja cheia e abraçar os irmãos e adorar o Senhor junto, abraçado e, cara, que saudade dessas coisas também, né? Então, enfim, foi um início de podcast um pouco mais reflexivo aqui sobre o que está acontecendo aqui durante a pandemia, mas em breve isso vai acabar. Enquanto isso, se proteja, use máscara, não mete o louco não tentarás o Senhor teu Deus. Então, use máscara, higienize as mãos, cuide quando você for sair, evite aglomeração, toma muito cuidado ainda, não canta a vitória não, você já deve ter visto vários vídeos aí na reta final, né, os caras comemoram, aí chega o segundo e passa correndo e acaba ganhando e o cara acaba perdendo aí aquilo que estava ganhando. Então, continua aí cuidando, tomando bastante cuidado, se vacine, toma vacina, vai lá no posto, quando for seu momento, sua idade, etc. Vai lá, toma vacina, cuida dos seus amados, cuida dos seus amigos, então se proteja, beleza? Eu vou continuar falando a respeito desse tema de pandemia no episódio de hoje, porque isso também afeta a nossa vida espiritual. Então, vamos direto para o episódio de hoje, porque meu nome é Fernando Ortega e este é o Não Morda Maçã Podcast. E aí, como é que tá a sua vida espiritual nessa pandemia? Começando aqui mais uma edição do Não Morda Maçã Podcast e antes de mais nada eu já quero agradecer vocês
por causa dos 2 últimos episódios. Muita gente deu um feedback muito legal no episódio onde eu trouxe o Marcel Rocco, que é o criador da Bíblia JFA, esse aplicativo que muito provável você tenha no seu celular aí. E ele esteve aqui no episódio, mais especificamente, episódio 76, contando toda a trajetória dele até ele montar essa Bíblia, esse aplicativo que hoje é o segundo aplicativo com mais usuários, né? O aplicativo da Bíblia com mais usuários no mundo e primeiríssimo do Brasil. E ele compartilhou um pouco da trajetória até chegar nesse aplicativo e, por sinal, ele conta também ali que ele foi ateu por 27 anos. E depois ele criou esse aplicativo. Olha só. Agora, o que aconteceu para ele criar esse aplicativo? Ele passou por um processo, obviamente, de Deus, através de uma ferramenta preciosa que é o sal. O sal, como eu falei, é uma ferramenta de evangelismo. São 14 aulas para você evangelizar uma pessoa. E ele passou por esse processo aí, 14 aulas aí, e acabou se convertendo. Olha só que coisa maravilhosa. Aí você me pergunta, peraí, Fê, você me disse que o Marcel foi ateu por 27 anos. Sim, foi isso que ele falou aqui pra gente. Durante 27 anos ele foi ateu. Tá, e aí ele fez 14 aulas e se converteu? Pois é, em 14 aulas ele acabou se convertendo. Que negócio é esse? É o sal, foi o episódio de número 77, o nosso episódio anterior aqui falando sobre essa ferramenta que é gratuita, que tá também no aplicativo da Bíblia JFA, tá aí no teu bolso ou aí na tua mão, no seu celular, você pode utilizar essa ferramenta e se você quer saber mais a respeito dela, você vai ter que ouvir depois de ouvir esse podcast, você vai ter que correr e ouvir esses 2 podcasts aí para abençoar a sua vida. Muita gente, como eu falei, muita gente veio falar a respeito desses episódios. Fiquei muito contente de poder gravar esses episódios, apresentar para vocês, porque eu vi que tem edificado e abençoado muitas pessoas. Então, glória a Deus por isso. E no episódio de hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito de como está a sua vida espiritual durante essa pandemia. Como eu já falei, já são quase 2 anos de pandemia. E aí, como é que está o teu coraçãozinho? Tá friozinho? Tá dentro de um iglu? A gente, inclusive, já falou sobre frieza espiritual aqui no podcast. Você já deve ter escutado esse episódio, mas caso você não tenha escutado, o episódio 67, a gente fala sobre frieza espiritual. E no episódio de hoje eu queria falar um pouquinho a respeito de como está a nossa vida no meio dessa pandemia, nossa vida espiritual. Eu já falei aqui até na introdução como essa pandemia interferiu a nossa vida secular, estudantil, trabalho, enfim, coisas desse tipo. Mas e a nossa vida espiritual? Como você tem vivido aí espiritualmente? Porque agora os cultos, eles são sempre virtuais, especialmente no início. Agora tem um semipresencial, eu não sei como é na sua igreja. Na minha igreja, nós fazemos um cadastro, então tem um dia específico, dia e horário aí da semana que a gente libera o link de inscrição. E aí as pessoas fazem a inscrição e podem comparecer. É um número limitado, porque tem todo o distanciamento, tem todos os cuidados necessários. Então, por isso tem que fazer esse cadastro para poder participar dos cultos. Agora, tem muita gente que continua assistindo, se não nem foi na igreja desde que começou a pandemia, continua assistindo os cultos de casa. E desta vez, a palavra assistir o culto nunca fez tanto sentido. Porque eu já falei aqui a respeito de culto, né? Ir ao culto é diferente de assistir o culto. Ir ao culto, na verdade, é ir cultuar. Eu vou cultuar. E essa é uma dificuldade que a gente tem, especialmente agora em momentos de pandemia. Porque quando você vai no culto, você não vai para assistir um culto. Você vai assistir um teatro, você vai assistir um show, você vai assistir uma apresentação. Um culto, você vai prestar culto. Então até a gente tem esse hábito muitas vezes de você vai assistir o culto. Hoje em dia tá mais ok de dizer vou assistir o culto porque você tá no seu sofá ou na sua cama, tá lá assistindo. Às vezes, cá entre nós, vai, ninguém tá olhando, olha pros lados aí, tem alguém do seu lado? Vai, ninguém tá aí. Conta pra mim, conta aqui, ó, vou abaixar aqui, ó. Conta pra mim se você não faz isso. Você bota lá, dá o play, tá assistindo o culto, enquanto tá rolando o culto, você tá fazendo outra coisa.
tá mexendo no celular, tá indo lá na cozinha, tá fazendo outra coisa, ou seja, né, como se fosse um filme, né, você tá assistindo o culto. Sem contar que tem gente, até já me falou, não tô dizendo que isso é certo ou errado, hein, gente, pelo amor de Deus, isso que eu vou falar agora, que tem gente que não assiste na hora, mas, né, como é gravado o culto, acaba assistindo posteriormente o culto. Então a igreja inteira se reúne nas casas e etc. às 6 horas para, né, acompanhar o culto, mas essa pessoa ela assiste, sei lá, às 8 horas, ela assiste sozinha. Então, não estou dizendo que é certo ou errado, pelo amor de Deus, hein? Mas cada um está fazendo de uma forma. E essa é a minha preocupação, porque a gente está meio afastado, né? Perde aquela comunhão. O louvor, por exemplo. Você está lá, sentado no seu sofá. Você está de joelhinho no chão, mão levantada? Ó, eu confesso a vocês aqui que eu tenho uma certa dificuldade. Tenho muita dificuldade com relação a isso. Mas como você tem assistido o culto? Você tem, na verdade, né, tem assistido o culto ou você tem prestado o culto? Você está conseguindo prestar o culto da sua casa, né, cultuar da sua casa durante o período ali do culto? Você tem conseguido fazer isso? Ah, tem muita gente que não. Eu já falei aqui, eu tenho dificuldade. Para mim, a melhor forma mesmo é preencher ali a minha inscrição e participar do culto presencialmente. Você também tem essas mesmas dificuldades? E se tem, o que você tem feito? Como você tem levado a sua vida? Porque a gente, quando está na igreja, a gente tem aquela comunhão e a gente é fortalecido pela palavra, pela comunhão, pela oração. Às vezes, cara, quantas vezes você vai na igreja, de repente tem um irmão, olha pra você, vai lá e ora com você, e de repente aquilo que ele fala, sabe, é Deus falando através da boca dele, e a gente sai de lá fortalecido, a gente entra na igreja todo quebrado, e quando a gente sai fortalecido, alegre, cheio de Deus, porque a gente teve aquela comunhão do Espírito Santo no corpo de Cristo. Isso é muito importante, isso é igreja, né? Você sabe que igreja não é aquele prédio em si, mas sim os irmãos reunidos ali. E quando a gente não tem isso, como a gente está passando agora em pandemia, o nosso coração, pouco a pouco, pode ir se esfriando, o que eu tenho visto que é o caso de muita gente que está empurrando a vida espiritual com a barriga. E justamente por isso que eu resolvi gravar esse podcast. Porque eu comecei a analisar a minha própria vida mesmo, sabe, durante a pandemia, né? Será que às vezes eu não dou uma abaixada, nossa, tá difícil, puxa, a falta da comunhão e etc e tal. E aí eu comecei a meditar a respeito dessas coisas e conversar com algumas pessoas, como a mudança de alguns amigos meus foi bem drástica, qual é a nossa função no meio disso tudo, como corpo de Cristo, né? Então, por isso que eu resolvi gravar esse podcast aqui, esse episódio, porque a pandemia, ela isolou mesmo, né? Literalmente isolou a gente fisicamente, e quando isola a gente fisicamente, aquela saudade daquele abraço, daquela comunhão que você tinha com aquele irmão precioso, acaba, e isso faz toda a diferença na nossa vida, né? A gente tem, obviamente, aplicativos como o Meeting, o Zoom e outros tantos que, de alguma forma, aproximam a gente virtualmente. Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa de sentar e comer um negócio, comer um pastel, comer uma pizza, dar risada junto, não é a mesma parada, né? E essa comunhão é que faz muita falta e que essa pandemia acabou isolando a gente, e ao isolar é como se você imagina uma churrasqueira, né? Tá lá o fogo, né, na carne e tal, não sei o que, delícia e tal, mas você pega uma brasinha do meio daquele brasal lá e tira, põe de lado. Obviamente, ela vai se apagar muito mais rápido do que aquele brasal. Às vezes o brasal fica até o dia seguinte e aquela brasa, em pouco tempo, ela acaba extinguindo o seu fogo. E é exatamente essa analogia que nós muitas vezes estamos vivendo, né? A gente está afastado desse braseiro e o nosso fogo está ali quase apagando, se não já apagado, clamando, né, por aquela experiência, aquele acampamento, hein? Aquele acampamento que você foi chacoalhado pelo Espírito Santo, Deus falou poderosamente com você. Saudade de um acampamento, né, minha filha? Pois é, momentos preciosos como esse. Então, a gente tá passando por essa dificuldade, né?
E como eu já conversamos aqui, em breve, em nome de Jesus, tudo isso vai acabar. Mas ainda não acabou, a gente ainda está nisso, né? E o que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que lutar, né? É nesse momento que a gente mostra a nossa fé. Eu acho isso muito interessante, porque antes a gente estava na comunhão, indo na igreja e tal, e agora que a gente está afastado é que a gente mostra verdadeiramente no que nós cremos, como está o seu coração. É nessa hora que a gente mostra a nossa fé de fato. Né? Eu costumo dizer, tem uma música antiga que fala: é hora de adorar a Deus, é hora de glorificá-lo, é hora de dizer te amo. Talvez você conheça a música, mas agora é a hora de adorar a Deus. É esse o momento. Quando a gente tinha o privilégio de participar, de estar na igreja e tal, de ter a comunhão, aí é uma coisa, beleza, maravilhoso, né? E como eu falei, em breve que volte isso. Mas e agora que a gente não tem? Agora é a hora da gente expressar a nossa fé de fato, né? De a gente arrancar forças da onde a gente acha que não tem, porque é algo sobrenatural, né? E isso até leva a pensar assim, bem de leve, hein? Bem de leve. Dá até vergonha de fazer essa comparação, mas é algo bem irrisório comparado aos irmãos que padecem perseguições por professar a sua fé. Países em que a fé cristã é perseguida. Se você não conhece isso, você precisa acompanhar. Eu indico especialmente você conhecer o Ministério Portas Abertas. Eles têm site, têm Instagram, acompanhe, mergulhe nisso, vale muito, muito a pena você acompanhar vídeo dos nossos irmãos que sofrem perseguições, que sofrem verdadeiramente por Cristo. Né? Eles sim estão muitas vezes isolados, tendo que manifestar a sua fé de forma sobrenatural mesmo. E se você não conhece, vale muito a pena. Pelo amor de Deus, querido, você precisa fazer uma imersão nesse assunto dos nossos irmãos perseguidos. Ore por eles e suporte esses irmãos. Dê suporte a esses irmãos. E é exatamente isso também que eu queria falar com vocês aqui, sobre esse suporte, porque agora que a gente está nesse momento, a gente precisa suportar um ao outro. Né? A palavra de Deus diz exatamente isso, né? Colossenses capítulo 3, verso 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu quero me atentar a esse suportai-vos uns aos outros. E não vá pensando que esse suportar, você fala, filho, eu sei o que é isso aí, porque eu suporto. Nossa, tem uns irmãos lá na igreja que só Jesus para fazer eu suportar. Não, porque a Bíblia recomenda a gente suportar em amor. E quando você suporta nesse sentido, você não está suportando em amor, você está aguentando. É outro sentido. A Bíblia, o que ela está dizendo aqui, esse suporte, se você for na raiz da palavra bíblica, no grego, esse suportai, ele vem de anekomai ou aneshomai, que é no sentido de levantar, manter ereto, firme, sustentar, carregar, suportar. Entendeu? E aí eu lembro, eu acho que eu já até contei essa história, esse testemunho aqui, num episódio aqui, que eu lembro que eu tava tomando banho e eu esbarrei no suporte de banheiro. Que suporte é esse? Ele suportava, ele mantinha, olha só, mantinha ereto, mantinha em pé, mantinha firme o quê? Os shampoo, condicionador, o sabonete ali do meu banheiro. E eu bati o braço, era só uma plataforma de vidro, esse suporte de shampoo. Era uma plataformazinha assim, só como se fosse, entre aspas, uma tábua de vidro que ficava ali colada na parede. E aí eu bati o braço, ele desgrudou ali dos encaixes que tinha, caiu no chão e esse vidro não era temperado, ou seja, o vidro temperado é aquele que quando cai no chão ele vira em milhares de pedacinhos. Né? Então ele cai no chão e não quica, ele cai e fica, só que fica vários pedacinhos. Esse não era temperado, então quando ele caiu igual, tipo, vidro, caiu em vários cacos grandes. Caco tipo de navalha. E nisso,
eu estava com o pé levantado, porque eu justamente esbarrei nesse suporte, quando eu estava virando para o lado, e aí eu estava com o pé levantado, pois um caco caiu no chão, quicou e subiu como uma lança na sola do meu pé direito. E aí entrou fundo e começou a sangrar muito meu pé. E aí, enfim, um processo todo de ter que me levar para o hospital e dar ponto e etc. Mas, o que aconteceu? Eu derrubei aquele suporte. E quando aquele suporte caiu tudo o que ele estava suportando. Então, essa é a ideia desse versículo. O suporte é de manter em pé outras coisas. No caso aqui, é o seu irmão, né? Suportai-vos uns aos outros. Suportar o seu irmão é manter ele em pé, manter ele firme, manter ele de pé diante do Senhor. É essa a nossa função como irmão, é suportar, e é nesse sentido, viu? Não vai ficar usando o sentido errado não, pelo amor de Deus, hein? Então presta atenção aí, você é suporte, e não pode ser esse suporte velho que era do meu banheiro, porque quando o suporte caiu, ele me feriu. Então não seja um suporte que cai no chão e fere os outros, entende? Você tem que ser um suporte que mantém o seu irmão em pé. E aí fica a pergunta, como é que estão os seus irmãos? Primeira pergunta aqui foi para você, como é que está o teu coração? Mas como é que estão os seus irmãos? Você já parou para pensar nisso? Aparentemente estão bem. Mas estão bem mesmo? Será que estão? Aquele irmão que era mais quietinho, que você via ele nos cultos, mas ele era mais isolado. Será que ele tá bem? Você já foi atrás dessa pessoa? Você já foi orar por alguém? Você já ligou pra alguém? Mano, eu tô aqui te ligando, mano, só pra gente orar. Quero orar pela tua vida, quero abençoar a sua vida. Ou manda um áudio. Cara, tão simples. E aí, como é que você tá? Preocupado com você, se tá tudo bem? Então, nesse período de pandemia, a gente tem que suportar uns aos outros. Suportar, fortalecer, para que a gente se mantenha em pé, cheio do Espírito Santo, buscando a presença de Deus em nossas vidas. E claro, você pode muito bem falar assim, Fê, mano, eu tô caído, como é que eu vou levantar meu irmão? Então, cara, busca um suporte, entendeu? Chega para alguém, para algum irmão, para o pastor, para algum líder, aquela pessoa que você vê maturidade espiritual, fala, cara, ora por mim, cara, tá embaçado, eu tô empurrando com a barriga. Durante a pandemia aí, eu tô empurrando minha vida espiritual com a barriga. Então, cara, me ajuda aí, ora por mim, vamos começar a orar junto, entendeu? É hora de, agir, cara. Não fica sem fazer nada. Se movimente. Porque é isso que traz calor pro nosso corpo, né? Pessoas quando estão com frio, o que elas fazem? Se movimentam. Aliás, a tremer, quando o seu corpo treme de frio, é justamente o corpo buscando movimentar ele mesmo a fim de encontrar calor. Então, olha aí, ó, tá vendo? Ciência. É por isso que o seu corpo treme. E é por isso que às vezes a gente dá os pulinhos, né, no frio. Se pula, se movimenta, por quê? Para não ficar com frio. Então, se tá com frio, se movimenta, se mexe, se exercita, exercite a sua fé. E às vezes o exercitar a sua fé é ir até alguém e falar, cara, ora por mim, e orar com essa pessoa a fim de você ser esquentado. E às vezes você chega nessa pessoa e essa pessoa também fala, vou te falar, viu? Eu também tô aqui meio frio, então vamos juntos se aquecer, né? Porque a palavra diz, se você estiver em dois, um pode aquecer o outro. Então, suporte o seu irmão. Às vezes você tá indo atrás de suporte e você descobre que você vai ser suporte dele e ele suporte seu. Então, seja suporte do irmão nessa pandemia para que a sua fé se mantenha quente. Para encerrar, eu quero ler um texto de alguém que estava isolado, bem isolado. Para dizer a verdade, prisioneiro. Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 1, 2 e 3, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Então que você seja aí, ande da maneira digna da vocação que você recebeu. Seja completamente humilde, dócil,
paciente, a gente precisa dessa paciência, né? E suportar um ao outro, né? Num amor, em amor, suportar esse irmão, dar esse suporte para que ele se mantenha em pé, fazendo com esforço para conservar essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Espero que esse episódio tenha, de alguma forma, fortalecido o seu coração, trazido para você um ânimo para que você se mexa e se aqueça e aqueça o seu irmão, para que você olhe para a sua própria vida e veja, será que eu estou bem? Será que eu estou bem mesmo? Será que eu estou empurrando com a barriga? Será que não está na hora de eu me mexer? Será que eu já fiquei muito tempo hibernando aqui igual um urso? Será que eu estou tranquilo na minha, tal, esperando tudo isso passar? Será que ao longo dessa pandemia, pecados não estão mais frequentes na minha vida? E o que eu estou fazendo com tudo isso? Medite sobre essas coisas, porque nesses momentos é que as nossas falhas, né, as nossas faltas, elas acabam vindo mais à tona e a gente tem a oportunidade de, através do Espírito Santo de Deus, ser completamente transformado nelas. Amém? Deus abençoe sua vida, você sabe, acompanhe a gente nas redes sociais, @nãomordamaca, sem acento e nem cedilha, né, no Instagram, tem também no YouTube, Facebook, Twitter e, óbvio, o nosso site onde você tem posts todo santo dia para abençoar e edificar a sua vida. Todo dia tem devocional, cara, para você ser abençoado. É só acessar nãomordamaca.com. De segunda a segunda, sim, até sábado e domingo. Não tem descanso. Tem post todo dia. Aproveito, inclusive, para mandar um beijo, um abraço. Amo vocês, os colunistas desse ministério, que são extremamente importantes, que estão abençoando tantas e tantas pessoas. Obrigado, viu, gente? Tamo junto, vocês são maravilhosos. Deus abençoe. Então acesse lá os posts desses irmãos preciosos que fazem com tanto amor para você ser edificado. Nos vemos então no episódio da semana que vem. Deus te abençoe, se aqueça e tchau, tchau. Perfect.